5 erros comuns na execução da marmoraria que muitas pessoas cometem, mas você, depois desse vídeo, não vai cometer. Então se você vai construir, já fica até o final desse vídeo para pegar cada uma dessas dicas, se inscreva no canal e bora lá. Então o primeiro item que a gente começa, pessoal, pensar em relação à altura das bancadas, principalmente de pias, ilhas e tudo mais. Normalmente a gente tem o quê? Nós temos uma altura que ela varia em média de 85 a 95 centímetros de altura. Então aqui, a gente está numa casa para venda, a gente trabalhou com uma média ali, né? A gente trabalhou com 90 centímetros de altura. Só que o que é importante a gente pensar nisso? Porque lá atrás, né, antes de começar essa parte de instalação, e até mesmo no momento da medição, é importante a gente pensar. Porque isso vai depender muito da estatura de quem vai estar utilizando essa casa. Então eu já fiz, por exemplo, uma outra casa onde eu fiz uma bancada um pouco maior, porque a proprietária ela era maior, então a gente trabalhou com o que o pessoal julga que seja a altura máxima de uma bancada aí com 95 centímetros de altura, e ainda assim ela achou baixo, entenderam? Então assim, é muito importante a gente definir isso, né, e realmente, talvez medir a pia que você tem na sua casa hoje. Ah, eu tenho um apartamento, vou construir, e a pia que tem na minha casa hoje é uma altura boa para mim. Ótimo. Não, eu não gosto da pia que eu tenho na minha casa hoje porque eu acho ela baixa. Então é importante passar essa informação, principalmente para a empresa de marmoraria que você vai contratar, no momento, né, que você vai fazer essa contratação. Olha, prefiro que seja, por exemplo, com 95 centímetros, porque eu gosto de um pouco mais alto. Então essa questão da altura é importante vocês anotarem. O segundo item que nós temos é em relação ao quê? A transição que nós temos em relação à área molhada. Então nós temos área seca, que fica uma bancada sempre aqui, certo? E depois a gente tem essa parte mais baixa da parte que será utilizada como área molhada. Ou seja, a gente vai colocar aqui um escorredor ou algo nesse sentido, ok? Uma questão que eu já vi acontecer, então vocês tomem cuidado. Se você tem, por exemplo, a ideia e a vontade de utilizar aqueles lixos embutidos na marmoraria, que normalmente são redondinhos, esse lixo ele tem que estar onde? Ele tem que estar na área seca, ok? Porque se a gente manter ele na área molhada, o que vai acontecer? Vai começar, quando você estiver utilizando essa pia, escorredor e tudo mais, pode ser que molhe essa área e vai começar a cair água dentro do seu lixo. Então é muito importante essas definições e isso também vem normalmente na hora da medição da marmoraria. Então o pessoal vem aqui, mede essa bancada, certo? Vai medir aqui e aí eles vão perguntar, viu? Qual é o espaço que vocês gostariam de ter de área molhada? Normalmente, se eu não tenho um projeto executivo, se eu não tenho essa definição vinda lá e pensada numa fase inicial ali de projeto de interiores, eu peço uma opinião para quem, né, para a própria marmoraria, olha, essa bancada aqui tem 2,50 m, por exemplo. O que você me indicaria fazer? Ah, Jonathan, eu acho bacana a gente trabalhar com 1 metro, por exemplo, né, de área seca e o restante de área molhada. Se é uma casa que tem um proprietário, no caso, é para cliente final, a pessoa vai morar, é muito importante a gente mandar essa informação para ela para tirar essa dúvida de como ela quer trabalhar. Agora, se é uma casa para venda, normalmente a gente vai mais num padrão mesmo, mais usual que o pessoal da marmoraria costuma trabalhar. Agora aqui no banheiro a gente vai falar mais uma vez sobre altura, só que agora especificamente sobre o tipo da cuba que você vai utilizar e que vai fazer o quê? Vai ter uma consequência em relação à altura final da bancada. E o que eu quero dizer com isso? Aqui nessa cuba a gente tem o quê? A gente tem uma cuba, certo, esculpida, ou seja, a própria pedra faz, né, a nossa área aqui onde nós temos essa cuba. Com isso, o topo dela vai ser o quê? Mais uma vez, ela pode variar aí de 85 a 95 centímetros. E aqui a gente vai trabalhar com essa bancada exatamente com essa altura final, nessa altura. Só que o que acontece bastante, tá? O que acontece bastante vai impactar principalmente em relação às torneiras. Nós precisamos pensar que se a cuba que você vai utilizar não é uma cuba esculpida, ou seja, você vai ter só uma pedra e vai colocar, por exemplo, uma cuba de sobrepor em cima, isso muda. Por quê? Porque a altura da minha bancada eu preciso descontar a altura da minha cuba. Então vamos supor que eu tenho uma altura final aqui de 95 centímetros e a cuba que eu vou comprar de sobrepor, pode ser aquela quadradinha, pode ser aquela redonda, enfim, vamos supor que essa cuba tenha 15 centímetros. Qual que é a altura que eu vou precisar utilizar na altura da minha bancada? Não vai ser uma altura final mais de 95, vai ser uma altura de 80, porque eu vou ter 80 centímetros da altura de bancada, depois eu vou ter mais 15 centímetros da altura da minha cuba, ok? E aí agora sim, a minha cuba está com uma altura aqui de cerca de 95 centímetros. Agora você imagina, se eu tivesse
colocado, por exemplo, e não considerado uma torneira também de uma altura diferente, porque essa torneira aqui é uma torneira de bancada comum. Normalmente, quando eu tenho uma cuba de sobrepor, essa torneira ela precisa ter um pescocinho maior, porque eu vou ter uma cuba de 15, então eu tenho que pelo menos, né, que essa torneira esteja passando para cima. Com isso, né, a gente garante o quê? Garante que na hora da instalação eu não vou ter um problema de altura de ficar muito alto e também eu não vou ter um problema em relação às minhas torneiras. Nosso quarto item vai ser essa distância entre o final da minha bancada até o eixo da minha bacia sanitária. Isso porque, se eu não deixo pelo menos, tá? Eu trabalharia com 35, mas 30 ainda a gente consegue trabalhar. Se eu não deixo pelo menos 30 centímetros entre esse final da minha bancada até o eixo da minha bacia sanitária, essa bacia sanitária ela fica muito próxima a essa bancada e com isso vai ficar desconfortável. Por quê? Porque você vai ficar, né, com a sua costa aqui, certo? Com a sua lateral, seu braço pegando constantemente nessa bancada. Então na hora da medição, né, na hora da medição dessa bancada também, o que você vai fazer? Você vai analisar onde está o eixo da sua bacia sanitária, vai puxar 30 centímetros, certo? E vai marcar. Depois que você fizer essa marcação, dali para cá é onde eu tenho esse tamanho, esse comprimento da minha bancada aqui. Vamos supor que você tenha esse espaço entre o eixo da bacia sanitária até aqui, com, por exemplo, 1,5 m, certo? Então eu vou descontar 30 centímetros, eu só tenho mais 1,20 m para trabalhar. Então essa bancada tem que estar com 1,15 m, 1,10 m, para você ter um espaço ali, uma folga, ok? O que eu já vi acontecer por aí? As pessoas não se atentarem a essa questão desse dimensionamento e isso ficar muito próximo. Isso aqui chegar, por exemplo, ficar realmente praticamente colado a essa bacia sanitária. E aí isso não funciona. E a partir do momento que essa bancada está pronta, você tem duas opções. Ou você vai ter que perder essa bancada e mandar de volta para a marmoraria, se caso for uma bancada reta, vamos dizer assim, sem esses tipos de detalhes igual nós temos aqui, que é uma cuba esculpida, é até mais fácil de trabalhar, porque eu consigo apenas cortar isso na marmoraria e reduzir o tamanho. Agora, a partir do momento que eu tenho uma cuba esculpida, imagina eu entrar com um corte aqui. O que vai acontecer? Eu vou ter um espaço aqui, um comprimento aqui, diferente do comprimento do outro lado. Então vai ficar algo totalmente desproporcional e não vai ficar bonito. Qual que seria o caminho que teoricamente você faria? Você teria que mexer no eixo da sua bacia sanitária. E quando eu penso em trabalhar no eixo da bacia sanitária, eu estou falando de quebrar o piso, de remover essa hidráulica um pouco mais, né, no meu caso aqui para a direita, para eu conseguir, né, no caso, ter esse espaço que eu preciso. E isso, pessoal, é muito retrabalho, é muita dor de cabeça. Então, muito cuidado em relação a esse espaço, nesse distanciamento, pelo menos 35 centímetros, vai? 30 é o mínimo, mas 35 já fica mais seguro. 35 centímetros entre o final da sua bancada e o eixo da sua bacia sanitária. Por último, e não menos importante, a questão da profundidade da bancada. O que eu quero dizer com isso? A profundidade é esse espaço que eu tenho, né, entre o começo da bancada até a minha parede. O que eu já vi acontecer por aí? Normalmente a gente tem aqui 60 centímetros, 70 centímetros de profundidade, ok? Isso vai depender muito também do tipo de cuba que você vai utilizar para definir essa profundidade, mas o que eu já vi acontecer é a pessoa, na hora de fazer essa medição de marmoraria aqui no local, achar que a profundidade estava muito pouca. Você, não, eu acho que precisa ser um pouco mais profundo, então vamos trabalhar com 70 centímetros. Só que o que acontece quando eu tenho isso e uma situação igual a que a gente está acontecendo aqui? Olha a minha porta. A minha porta aqui está cerca de, sei lá, 6 a 7 centímetros da minha bancada. Se essa bancada tivesse 10 centímetros a mais, o que aconteceria? Eu ia abrir a minha porta e eu ia bater na bancada. E isso é mais comum do que vocês imaginam. Então, por conta disso, o que é muito importante sempre a gente avaliar é o quê? É essa distância que eu tenho, né, em relação à minha parede aqui até a minha bancada. Então, vamos supor que até a minha bancada, essa parede, essa porta, eu estou falando de uma porta de 80 centímetros de 80 centímetros de largura, certo? E aí depois eu ainda tenho, né, esse espaço que é normalmente, a gente vai ter uns 10 a 5 centímetros aqui, que é onde eu vou colocar minha guarnição e tudo mais. Então, na hora que esses 80 centímetros abrir, eu preciso pelo menos ter 90 centímetros aqui para ter uma margem de segurança, certo? Então, essa bancada daqui para cá, a gente marca ela e depois a gente avalia qual que é a distância que ficou aqui. A distância ficou com 90? Ok, eu tenho certeza que vai acontecer exatamente o que acontece aqui na nossa casa, que é o quê? Eu abrir essa porta e eu ter esse espaço onde ela não bate na nossa bancada.
Esses foram os 5 erros mais comuns que acontecem em marmoraria. Agora me diz aqui, coloca nos comentários, você já viu algum erro desse em alguma construção ou até mesmo já fizeram isso em alguma construção que você fez? Deixa nos comentários, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.